A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe. Com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Adultos. Lição 5. Apostasia, fidelidade e diligência no ministério. Nós vamos estudar nesta lição número 5, a que tem o título Apostasia, fidelidade e diligência no ministério. O textual dessa lição diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. A advertência de Paulo no texto, ora em estudo, é de uma atualidade impressionante. Como verdadeiro profeta de Deus, além de exímio ensinador, ele captou muito bem a revelação do Espírito Santo acerca dos últimos tempos ou dos tempos trabalhosos. Aqui nos referimos no capítulo ou na lição anterior da leitura do texto em apreço. Pode-se inferir que os ensinadores de doutrina de demônios não seriam pessoas estranhas, mas que surgiriam de dentro do seio da igreja local. Sua capacidade de convencimento haveria de ser tão eficiente que, se possível fora, diz Paulo, enganariam até aos escolhidos. Como Jesus previu e alertou, e levaria muitos à apostasia ou ao desvio da verdadeira fé, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre por excelência, não nos deixe cair nas armadilhas dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Nesta lição, Paulo fala sobre a apostasia dos homens. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Apostasia, no grego, apostasia, significa desvio, afastamento, abandono. Tem o sentido também de revolta, rebelião, no sentido religioso. Uma definição clara, apostasia quer dizer abandono da fé. Ocorre quando alguém, individualmente ou em grupo, passa a aceitar doutrinas estranhas ou heréticas, em desacordo com a linha de doutrina que esposava antes do seu desvio. Conhecemos um pastor que se caracterizava por sua posição firme em defesa do Evangelho de Cristo. Porém, anos atrás, mudou completamente e aderiu à teologia contemporânea e liberal, que nega a inspiração plena das Escrituras, aceita a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, apenas a contém. A apostasia é aplicável a quem já creu, já professou a sã doutrina e dela se afastou por motivos diversos. Paulo adverte sobre os espíritos enganadores. Hoje o perigo da apostasia é muito maior do que no tempo de Paulo, porque no seu tempo havia poucas igrejas cristãs fundadas por ele ou por outros apóstolos. No presente tempo em que vivemos, não se tem ideia de quantas igrejas ditas cristãs há no mundo. Só no Brasil, milhares e milhares engrossam as estatísticas de igrejas que há no país. A cada ano, segundo estatísticas não oficiais, são abertas 14 mil igrejas evangélicas no Brasil. Uma média de 1.100 igrejas por mês, ou mais de 30 igrejas por dia.
É um número impressionante, a maioria delas é de origem pentecostal ou neopentecostal. E muitas se abrem com motivações imediatistas ou até econômicas ou financeiras, como se uma igreja fosse fonte de renda ou de lucro para aventureiros oportunistas. Nesse contexto, as heresias proliferam enormemente, levando grande parte desse contingente à apostasia dos últimos tempos. Na advertência de Paulo, ele afirma que tal comportamento se manifesta pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Ou seja, homens hipócritas, mentirosos e de consciência insensível, cauterizada, queimada, que usa sua capacidade humana para difundir ideias malignas, visando seu próprio proveito. E elenca algumas dessas práticas heréticas, tais como a proibição do casamento, nos modos que Deus criou para a união matrimonial, 1 Timóteo 4:3. Muito atual essa advertência quanto à onda de incentivo à homossexualidade em todo o mundo, e especialmente no Brasil. Atua como uma verdadeira ditadura gay. Trata-se de um movimento que tem avassalado a mente de grande parte dos formadores de opinião. Não chega a ser uma proibição ao casamento, mas um incentivo ao não casamento, ou a formas esdrúxulas de falsas uniões conjugais, ou ditas conjugais, como o chamado casamento gay, casamento igualitário, poliamor, em que uma mulher convive com 2 ou 3 homens sob o mesmo teto, ou um homem com várias mulheres, todos coabitando concordemente, sem qualquer escrúpulo ou tabu, sexo grupal e outras aberrações originadas dos espíritos enganadores, promotores da apostasia moral. A onda gay é parte da preparação do cenário para o governo do anticristo, aquele ser abjeto, integrante da tríade satânica, provavelmente será um homossexual, conforme se depreende das características do governante mundial de origem diabólica, conforme Daniel 11:37. O professor peça aos alunos para ler esse versículo. Num segundo momento, o texto em apreço, Paulo fala sobre a fidelidade dos ministros, nos versículos 6 a 10. O apóstolo exorta Timóteo a ser um bom ministro de Jesus Cristo. Um bom ministro de Cristo deve ser homem fiel, sincero e íntegro em todas as áreas de sua vida. Deve ser um despenseiro da casa de Deus, conforme Tito 1:7. O professor deve destacar a importância que Paulo deu aos exercícios físicos, que são benéficos para a saúde física. Diz ele, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. Nós somos formados de 3 partes, segundo a palavra de Deus: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Todas elas precisam de exercício, de atividade, sob pena de sofrermos atrofia em todas ou em uma delas. O corpo físico, formado por 216 tecidos, ossos, sangue, células, precisa ser exercitado, e isso com sabedoria, moderação e bom senso, de acordo com a idade de cada um. Segundo orientações de saúde, há muitos irmãos, inclusive obreiros, que vivem de modo sedentário, desenvolvendo doenças circulatórias, cardíacas ou neurológicas. Isso não é desejável. O corpo não pode ser desprezado em seus cuidados. Ele é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, 19 e 20. Mas o apóstolo demonstrou que enquanto o exercício físico só serve para o corpo e para esta vida, a piedade, no grego eusebeia, é proveitosa, não só para a vida presente, mas para a que há de vir. Se o corpo, como vimos, precisa de exercícios para não envelhecer precocemente ou atrofiar-se em suas funções vitais, a alma e o espírito também necessitam de exercícios espirituais, ou seja, de piedade, que é uma vida santa diante de Deus. Um ponto interessante a ser destacado pelo professor no ensino da lição 5 é a exortação de Paulo para que Timóteo seja o exemplo dos fiéis. Diz ele: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis.
na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. O ministro e o cuidado com o ministério e consigo mesmo é outro ponto também destacado por Paulo. Quando ele diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. A preocupação com a vida pessoal envolve aspectos relevantes. Né? O obreiro precisa ter cuidado com a sua integridade moral e espiritual. Deve ser íntegro. Esta palavra quer dizer inteiro, completo, perfeito, exato, reto, imparcial, inatacável, conforme o dicionário Aurélio. Íntegro é o líder que faz o que diz e diz o que faz. E o que dá testemunho dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, na presença ou na ausência dos liderados, conforme Mateus 5,37, Tiago 2,12. Precisa ter tato, sinônimo de prudência, cautela, tino, não é? É fundamental trato com as pessoas, fatos ou situações, evitando precipitações no falar e no agir. Leia Provérbios 25,11. Que Deus abençoe o ensino desta lição nas classes da EBD. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história